Vocês pediram e hoje eu trago para vocês a versão fácil e venda do meu lanchinho delícia. É uma verdadeira delícia mesmo e tem vendido como água, porque tudo que eu trago para vocês eu já testei antes. E se eu estou vendendo bem essa delícia, é claro que você também vai vender. Então vem comigo aprender essa receita. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Eu já trouxe essa receita aqui no canal como sugestão de um lanchinho rápido para o dia a dia, no quadro Receita Nossa de Cada Dia. Mas esse lanchinho ficou tão delícia que eu resolvi começar a vender. E como vocês me pediram, eu trouxe o vídeo com a versão fácil e venda desse lanchinho. A receita é a mesma, claro, pois já é uma delícia. Mas nesse vídeo eu trago para vocês tudo o que você precisa saber para fazer e vender essa delícia. Vamos falar de preço, de validade, de como vender esse lanchinho e tudo mais que você precisa saber. Então, assiste até o final para não vir perguntar aqui nos comentários coisas que eu já respondi no vídeo. As quantidades dos ingredientes utilizados estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. E a massa dessa receita é aquela minha massa de pizza que eu já ensinei para vocês na semana especial de pizza. Então, se não acompanhou essa semana, depois que terminar de ver esse vídeo, dá uma conferida na semana especial de pizzas. Tem muita receita boa por lá. Então, vamos ao preparo da nossa massa. Eu vou começar com os ingredientes líquidos, para depois acrescentar a farinha. Em um pote ou uma bacia, vamos colocar a água, levemente morna, deve estar a uma temperatura de 40 a 45 graus, aquela temperatura em que você toca na água e se torna agradável ao toque. Não pode estar muito quente, pois se estiver excessivamente quente, vai matar o fermento. Colocamos a água e o óleo em um pote e vamos acrescentando os outros ingredientes. Essa é uma massa salgada, então eu gosto de colocar um pouquinho de sal. Porém, essa receita leva açúcar também e não se preocupe que não vai ficar adocicada. Acrescentamos na água o açúcar e o fermento e vamos misturar bem para depois colocar o sal. É muito importante não colocar o sal diretamente com o fermento, pois o sal mata o fermento e impede o crescimento da massa. Então, primeiro coloca o fermento e os outros ingredientes na água, mistura bem e por último coloca o sal. Você pode também misturar o sal na farinha e colocar tudo junto. Aqui, como eu peguei um pote que está quase transbordando, eu não vou misturar na farinha, mas se você preferir, pode misturar o sal diretamente na farinha. Agora é só colocar a farinha e começar a misturar a nossa massa. Eu começo com a espátula e depois é mão na massa. Vamos sovar até que fique uma massa bem lisinha para fazer as nossas pizzas. Essa massa é muito boa, fica crocante e macia, então ela é perfeita para fazer e vender suas pizzas. Fica deliciosa mesmo, apesar de ser uma massa mais econômica, ela fica muito saborosa. Essa receita é uma receita que eu desenvolvi e guardo com muito carinho, e estou muito feliz em poder compartilhar e ensinar ela a você neste momento. Então, depois de misturar com a espátula, vamos colocar a mão na massa. Eu gosto de utilizar essas luvas descartáveis para amassar a massa. Assim, evita que a massa grude nas mãos e se eu precisar mexer em algo rapidamente, basta tirar as luvas e as mãos estão limpas. Então, para mim é uma facilidade, mas você pode escolher se prefere amassar e sovar a massa com as luvas ou diretamente com as mãos. Agora, é só sovar até chegar no ponto perfeito de pizza. Dá mais ou menos uns 8, 10 minutinhos. Coloca um pouquinho de farinha na bancada sempre que precisar, assim a nossa massa não vai estar grudando na bancada. Agora é só ir sovando a massa até que ela fique com aquela textura lisinha e macia. Não se preocupe, sovar é uma questão de costume e rapidinho você pega o jeito e vai saber identificar o ponto certo da sua massa. Mas é mais ou menos esse tempo, de 8 a 10 minutinhos, e você vai ver que quando terminar de sovar, a sua massa vai estar assim, lisinha e macia.
Agora é só colocar um pouco de farinha no pote, colocar a massa para crescer e descansar e cobrir com um saco plástico. Como eu já mostrei para vocês, eu utilizo essas touquinhas com elástico descartáveis. Cobre com um pano e espera uns 30 minutinhos até que a massa descanse, cresça e dobre de volume. Lembrando que esse tempo pode variar de acordo com a temperatura e umidade da sua região. Depois que a massa cresceu, ficou assim leve e dobrou de volume, ela está pronta para separarmos as porções. Para esses lanchinhos, eu utilizo porções de 20 gramas de massa e nós vamos abrir em um retângulo para poder rechear o nosso lanchinho. É bem simples, é só esticar o pedacinho de massa assim, abrindo cuidadosamente até formar o retângulo o mais perfeitinho possível. Mas não se preocupe se não ficar um retângulo perfeito. A gente vai ajeitando a massa e ela vai, aos poucos, pegando o formato que a gente quer. Assim já tá bom, ele é um retângulo, não precisa estar 100% parelhinho, só tem que estar nesse formato, pois vai facilitar bastante na hora de rechearmos os nossos salgados. Se a massa não estiver assim, vai sobrar excesso e você vai precisar cortar. Depois de formar o nosso triângulo, vamos colocar 3 colheres de sopa de molho. Eu estou usando aqueles molhos prontos de pacotinho. Só não vou mostrar a marca aqui, pois alguns fabricantes não permitem que a gente mostre. E como eu não sei se esse permite, para não me incomodar eu não mostro. Vamos esticar bem o molho, assim para cobrir 1/3 da massa, a parte central. As 2 laterais nós vamos fechar depois o nosso lanchinho, então não precisa colocar o molho. Depois de espalhar bem o molho, vamos começar a rechear. Eu vou colocar aqui presunto e queijo e um misturadinho de tomate, cebola e cebolinha que eu fiz, que eu acho que fica muito gostoso. Então, com a própria colher, eu vou esticar o presunto de uma maneira que ele forme uma camada bem retinha e bem generosa no lanchinho. As quantidades para cada 200 gramas de massa que eu utilizo estão aqui embaixo na descrição do vídeo, mas o recheio fica a seu gosto, inclusive pode variar outros sabores. Agora eu vou colocar o queijo, da mesma maneira espalhando por cima do presunto, para ter as 2 camadas bem parelhinhas e bem gostosas. Se ficar o queijo mal distribuído, ele não derrete por igual e vai ter lanchinho sem queijo, pois esse aqui vai ser cortado em 3 pedaços. Então vamos espalhando bem para que fique tudo acomodadinho e depois vamos acrescentar o nosso tomate com cebola e cebolinha picado. Se você não gosta de tomate, cebola, cebolinha ou algum desses ingredientes, não precisa colocar. Eu estou colocando, pois eu fiz assim e ficou uma verdadeira delícia. E como eu falei no começo do vídeo, esse lanchinho surgiu meio que por acaso. Eu fui pegando o que tinha aqui ao alcance da mão e fazendo esse lanchinho. E ficou muito gostoso. Apesar de simples, ficou muito saboroso. Depois de esticar e acomodar bem o nosso recheio, vamos fechar o nosso salgado, dobrando um lado da massa para cima do recheio e o outro lado por cima da massa, cobrindo completamente o recheio. Você pode dar umas beliscadinhas na massa para ter certeza que ela não vai se abrir. Eu gosto de fazer assim, pois essa parte vai ficar para baixo e esses beliscõezinhos não vão atrapalhar a estética do seu salgado e assim você garante que não vai abrir. Agora vamos cortar em tamanhos praticamente de 4 dedos. Eu gosto de cortar nesse tamanho, pois fica um lanchinho bem atrativo. Não fica muito pequeno e deixa a gente satisfeito após comer. E olha que delícia fica esse lanchinho, muito bem recheado, uma verdadeira delícia. Vamos colocar agora em uma forma untada com óleo, com a parte da emenda virada para baixo. Assim, deixamos o acabamento bem lisinho na parte de cima dos nossos lanchinhos. Eu gosto de fazer assim, nesses tamanhos de 3 em 3 unidades. Facilita bastante. Agora eu vou fazer mais alguns e volto para finalizar. Prontinho! Nessa minha forma cabem 6 unidades, então agora eu vou pincelar com uma gema de ovo para deixar os nossos lanchinhos bem dourados e bonitos. Se você não quiser, não precisa pincelar, mas ele não vai dar esse acabamento dourado bonito, então se tiver um ovo aí, pincela nos seus lanchinhos para deixar eles ainda mais bonitos e apetitosos. Vamos pincelando assim
todos os lanchinhos da forma e depois vamos finalizar com orégano. Eu gosto de colocar orégano, mas tem gente que não gosta, então se esse for o seu caso, coloque orégano em alguns para as pessoas que gostam comerem esses e deixe outros sem orégano. Todos vão ficar com um acabamento perfeito, mesmo sem orégano. Agora vamos deixar a nossa massa crescer e descansar por uns 20 minutinhos. E já podemos levar ao forno 180 graus pré-aquecido por uns 40 minutos até que eles fiquem assim bem douradinhos e prontinhos para saborear. É sempre muito importante o forno estar pré-aquecido, assim você garante que o seu salgado vai ficar fofinho e macio, pois já entra no forno levando aquele choque térmico e assando. Agora vamos colocar os nossos salgados aqui no prato para saborear essa delícia no lanchinho da tarde. E esses salgados ficam muito gostosos, por isso eu digo, faça que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aqui estão os nossos lanchinhos delícia, uma verdadeira delícia mesmo. Agora, se você for fazer para vender, vai precisar calcular o quanto gastou na receita, para ter certeza que está tendo lucro com as suas vendas. Eu já ensinei a calcular aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, clica no link que está passando aqui em cima e confere a aula onde eu ensinei como calcular. Serve para qualquer receita. O valor dos ingredientes tem variado bastante, então eu não tenho como saber quanto está custando aí na sua região. Aqui o queijo passou de R$ 17,00 para R$ 35,00 o quilo, então é uma variação muito grande. Por isso é importante que você calcule os gastos dos seus ingredientes para poder calcular o preço com uma boa margem de lucro. Mas eu sei que você quer saber por quanto eu vendo esse salgado, então eu costumo vender por R$ 5,00 a unidade. Para mim é um preço justo e acessível para os meus clientes. E com o preço que estão os ingredientes, vender por menos de R$ 5,00 não compensa. Mas como eu já falei, faz o seu cálculo para ter certeza de que está tendo lucro nas vendas dos salgados. Quanto à entrega, você pode colocar naquelas bandejinhas descartáveis de isopor. Fica super bem acomodado. Você coloca o salgado e enrola o plástico filme na volta da bandejinha. Assim fica perfeito para você entregar para o seu cliente e pode vender tanto o salgado frio como quente, como preferir. Quanto à validade desse salgado, é muito importante lembrar que se você colocar tomate, cebola, cebolinha, a validade dele é de apenas um dia. Ou seja, você deve fazer para vender no mesmo dia. Fazer pela manhã para vender à tarde ou à noitinha, ou então fazer à noite para vender no dia seguinte. Mas de preferência, faça no mesmo dia que for vender e entregue quentinho ao seu cliente, pois assim eu tenho certeza que você vai conquistar a clientela pela barriga. Acredite em mim, eu faço esses salgados e entrego quentinho e quando a pessoa termina de comer, ela pergunta se tem mais, pois quer outro. Se você fizer apenas com presunto e queijo, a validade é um pouquinho maior e pode conservar por até 2 dias. Se não estiver um calor excessivo, pode guardar fora da geladeira em um potinho, mas se estiver muito quente, tem que colocar na geladeira, o que eu já não recomendo para vender depois do salgado, pois o pão vai pegar umidade da geladeira e não vai ficar mais tão fofinho, vai ficar meio melado. Então, o ideal, se você quiser vender um produto de qualidade, é fazer ele e vender no mesmo dia. Assim, você vai estar entregando um produto 100% para o seu cliente e conquistando ainda mais sua clientela. Espero que você tenha gostado dessa receita. E se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois compartilhando, você me ajuda a ensinar essas receitas para mais pessoas. E eu só tenho a agradecer. E faz esse lanchinho que é uma verdadeira delícia. Seja para vender ou para saborear com a família, você precisa experimentar essa receita. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.